Oi. Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, princesa do Senhor. Que Deus abençoe esse seu sábado. Hoje, Devocional 2 de agosto, e o nosso tema é o escândalo da graça. E eu já quero começar essa devocional já convidando você para reservar na sua agenda o sábado, dia 16 de agosto, nosso encontro presencial, lá na nossa igreja CN Office, de 9 ao meio-dia. Já pega aí o seu calendário e reserve essa data, proteja a sua agenda, que nós queremos nos encontrar pessoalmente. Hoje nós temos duas sugestões de leitura, que é João 1 e Efésios 2. João 1, nós temos o versículo específico, que é o versículo 14. Mas nós vamos começar só o início para a gente entender a introdução. Então, João 1 diz assim: a luz da vida. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o início, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada, nada mesmo, veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz, pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existia por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles o seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. E agora o versículo 14 é o versículo da nossa devocional, e eu queria que você marcasse aí. A palavra tornou-se carne e sangue, e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas, uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Marca aí esse versículo. Ninguém jamais viu Deus. No máximo foram um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. E aí os versículos seguem até o 49, e eu queria te pedir de todo o coração que após a devocional você terminasse a leitura desse João 1, tá bom? Pode ser? Terminar a leitura de João 1. Agora nós iremos para Efésios 2. Diz assim, o título na minha Bíblia, que é a versão A Mensagem de Efésios 2, é Ele derrubou o muro. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida, podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportávamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus. Marca aí, gente, essa frase. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou.
Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora, esses são os versículos da nossa leitura do nosso querido Bispo JB. Agora, Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar. É apenas confiar nele, o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. Ah, queria tanto ler de novo esse versículo. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí, nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada uma de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam que era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus, vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso. Tantos inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo. Em vez de continuar em dois grupos de pessoas, separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus, que já não conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Esse reino de fé, agora, é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, eu e você, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Ai, gente, que lindo. Diga, pastora. Deixa eu ler o texto, que daí eu já emendo. Deixa. Vamos lá? Pastora, só um pouquinho, que eu estou vendo muitos comentários aqui falando do som. Meninas, aqui o meu já está no máximo, já está no volume 100.
Faz Veja um se joinha aí, se o seu som tá normal, para a gente ver se tem muita gente fora de ouvir Eneida. Fala, Eneida, eu Dijane. acho. Fala, Dijane. Não, não quero falar, não. Eu marquei sem querer. Fala, Socorro. Ó, muita gente. Agora para de fazer a notificação e para de fazer notificação agora, por favor. Agora a gente vai ver quem é que está com som baixo. Põe aí, sinaliza aí para a gente ver se é muita gente. Bota um joinha. Elaine, Alexandra, Elisângela, Liliane, Nara, Michele. Ó, é um grupo pequeno, talvez saindo e voltando dê bom. Faz essa tentativa. E aumenta aí. Outra tentativa. Fiz isso, pastora, não deu bom. Usa um fone e depois a gente vê o que pode ajustar. Usa um fonezinho que talvez ajude, tá bom? Que a gente vai seguir, tá? A maioria está ouvindo. Para mim também tá. Ó, a Michelle já fez esse recurso de botar o fone. Então vamos seguindo? Ótimo, para mim também está normal. Para a maioria está normal, gente. É um grupo pequeno, embora seja um grupo, é pequeno, tá bom? Vamos lá? Dia 2 de agosto, exagero, escândalo, coisa imensa da graça. Bora falar dele? A graça de Deus é um verdadeiro escândalo para a lógica humana, porque ela escancara o amor divino que excede qualquer cálculo de merecimento. Como declarou. Alguém está falando? Não, né? Como declarou C.S. Lewis, enquanto as religiões se baseiam em leis e méritos, somente o cristianismo traz a graça. Graça é esse presente escandaloso que perdoa o imperdoável e transforma o improvável. O rei Manassés, o pior dos reis, conhecido por sua idolatria e crime, encontrou perdão e foi restaurado. A graça escandalosa de Deus é capaz de curar o mais duro dos corações e resgatar até mesmo aqueles que ninguém mais ousaria alcançar. O exemplo de Jean Valjean, um presidiário acolhido por um bispo, simboliza esse choque da graça. Aquele ato generoso desarmou a sua rebeldia e abriu as portas para uma transformação radical. Jean, que merecia condenação, recebeu um ato de amor inesperado, capaz de modificar sua essência, reescrever a sua história. Para os legalistas, essa graça é incompreensível, provocativa, porque desafia a justiça humana, oferecendo o perdão incondicional de Deus. Em uma sociedade rígida, que exige méritos, punições, a graça divina escandaliza, porque perdoa, salva, restaura, onde havia apenas destruição. Jesus encarnou essa graça, bonitas, nascendo em uma vila humilde, caminhando entre pecadores, lavando pés, tocando leprosos, salvando a mulher adúltera da condenação. Ele demonstrou que a graça não elimina a verdade, mas se une a ela em profundidade de poder. O escândalo da graça é que ela se inclina, não para acomodar o pecado, mas para libertar o pecador, oferecendo redenção e uma nova identidade. Essa graça não se esgota e se manifesta abundantemente, onde há arrependimento, curando o coração humano e dando acesso a um amor infinito. João 1,15 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio, eu marquei a palavra cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. E aí eu quero começar falando com você. Você sabe o que é graça? Já parou para pensar? Já ouviu alguma mensagem sobre a graça? Graça é um presente que você não merece e que você ganha. É a tua vida, bonita, todo dia. Tu merece estar viva? Não. Eu mereço? Não. Mas o amor de Deus que nos alcança, não pelo nosso mérito, nos abraça e nos faz viver uma vida que não temos explicação humana para dizer, sim, isso daqui é por causa de mim. Por isso que todas as vezes que eu encontro com um discurso, com uma fala de alguém me falando assim, eu não consigo entender que o que a gente vive é milagre.
O nome disso, para mim, não é milagre, isso é razão. Isso daí é uma matemática precisa. Você trabalha, você tem. Você acorda, você vive. Então, só que antes do acordar, existe um negócio chamado controle de Deus sobre as nossas vidas e sobre o nosso dia. Antes de você acordar e funcionar, existe uma graça de Deus te alcançando. E se você olhar para o que você merece, para o que eu mereço, é nada. Mas no Efésios diz que a cruz, que o sacrifício, nos fez merecedores porque ele decidiu. Deus decidiu olhar para o seu pecado, para o meu, e dizer: eu te perdoo. E não só te perdoo, bonita. Eu te dou qualidade de vida. Eu te dou paz, te dou longanimidade, te dou paciência, te dou mansidão. Eu te dou fruto, fruto do Espírito. E mais, eu te dou a minha companhia. Ah, você acha que não merece a minha companhia? Deixa eu te falar, quem acha sou eu. Eu que quero ficar perto de você. Fui eu quem te escolhi. Ô, gente, isso não é arrebatador? Lá no João 15, ele dizer que foi ele que nos escolheu, que ele, para mim, ele está falando assim: cala a boca, fica quieta, só vem comigo, porque sou eu quem te amo. Não é arrebatador imaginar, pensar e declarar e conhecer e aprender que não tem nada a ver sobre nós? Aí eu quero te chamar a atenção para isso. Nós criamos um evangelho onde nós somos o centro. Se ele responde, está tudo lindo. Se ele não responde, a gente não segue. Se não for do meu jeito, não vale. Se for do jeito dele, eu quero explicação. Ah, para com isso, gente. Tem que fazer sentido. Quem inventou isso para nós? Gente, eu estou vivendo numa fase que nada está fazendo sentido. Sabe o que é nada? Nada. Eu estou vivendo, estou pensando, pronto, qual é a próxima coisa que vai acontecer para o senhor poder me dizer que não está fazendo sentido? Aí vem um negócio absurdo e acontece na minha vida e eu penso, o que eu faço? Só sento e choro, né? Só isso que eu faço, sento, choro e vou. A última foi, gente, eu mudei de faculdade, né? Todo mundo que me acompanha sabe que a minha faculdade que eu elegi para estudar decidiu que não ia ter outro curso, só medicina. E fez um convite a todas as outras áreas para se retirar. E nós nos retiramos, fomos para uma outra faculdade. E aí a gente está voltando para o segundo semestre com um valor absurdo de mensalidade que a gente não vai conseguir manter. O que está acontecendo de novo? Eu estou mudando de faculdade. Ô, gente, tanto o cuvuco na minha cabeça, e eu pensando, meu Deus, já, e detalhe, decidi entrar no grupo que vai ajudar a mudança a acontecer. Eu não tenho o que fazer? Não tenho nada para pensar. E aí a gente está nesse movimento de entender o que Deus está falando com a gente. No grupo que eu faço parte na faculdade, eu acho que tem algumas aqui, e algumas que não estão vão acessar certamente, da minha turma, que são pastoras, são líderes, são cristãs compromissadas. Então, a gente tem esse grupo para a gente desabafar as pitangas cristãs dentro das matérias que a gente encontra com cada coisa interessante. E a gente está orando para perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Aí ontem eu tive, ao ler esse material, pensado assim, Deus, me responde não, o que o Senhor quer me falar? Só quero ir. Se o Senhor está mudando a gente de novo de estação, eu quero só ir. Para que a gente quer explicação, gente? Da graça não tem explicação. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa na sua vida que vai acontecer, você só tem que ir, ele não tem que te convencer. Ele não tem que parar o mundo para te falar, bonita, senta aqui. Deixa eu te explicar. Papai, dono do universo, que sabe toda a matemática possível, previsível e não previsível. Estou calculando que daqui a um ano você vai olhar para trás e vai se alegrar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai se alegrar de falar, eu vou. Ô, gente, Maria, mãe de Jesus, ela quis explicação? O anjo aparece na hora da faxina dela, de sexta-feira, ela com o cabelo para o alto. Ô, gente, se você é da região de calor, se você é da região de suar, você vai imaginar Maria lá, toda suada, no meio da faxina, cabelo para o alto, amarrado com um lápis, e o anjo chega, não estava nem pronta, nem arrumada, nem cheirosa, nem banhada. Pois o anjo chega no meio do que ela está lá, na atividade da casa. E o anjo fala para ela, seja bem-aventurada, Maria. Ele fala a linguagem do céu para ela. Lá no céu, todo mundo te conhece, que você é uma bendita. Você
é bendita. A gente fala bem de você. Fala tão bem que Deus me mandou aqui para te dar uma notícia. Uma notícia de grande alegria. O Salvador vai nascer por meio da tua vida. Gente, Maria ficou lá argumentando com o anjo. Eu fico procurando. Qual é a hora que ela vai falar aqui? Porque eu não tenho outra pessoa, eu não estou pronta. Será que eu posso me preparar num curso rápido de 24 horas para fazer? Não. Ela simplesmente disse: eis-me aqui. A graça não vai atender a sua demanda enganosa de que você tem que ter explicação e tem que fazer sentido. Não vai fazer sentido. Vai ter coisa que você vai viver e que você só tem que ir por causa da graça. E esse favor que você não merece, que você está recebendo da parte de Deus, não vai ter explicação. Ô, Bonita, você está ouvindo o que eu estou falando? Não vai ter explicação. Inventaram para a gente que a gente precisa ter respaldo, clareza. Não vai ter coisa que Deus vai parar e vai falar: bora lá, é o que você quer? Ah, o versículo? Ah, você quer uma palavra que você escreveu lá atrás para eu te lembrar? Eu te lembro. Mas vai ter coisa que Deus absurdamente vai fazer. Ô, gente, eu olho para o contexto brasileiro e eu penso assim: dá para entender? Não dá. Um povo inteligente, um povo criativo, um povo colorido e alegre. Gente, nós estamos vivendo um tempo que eu estou desconhecendo a gente, desconhecendo o nosso poder de ser brasileiro, da nossa brasilidade. A gente está num lugar que parece que não tem explicação, e não tem mesmo. Porque eu acho que o que Deus está guardando dentro dessas vivências que nós estamos tendo é uma graça escandalosa. É uma graça que você não vai explicar. Aí aqui no texto diz que essa graça ela é capaz de curar até o coração mais duro, o coração mais difícil, para resgatar aqueles que ninguém mais ousaria alcançar. Aí eu estou aqui me lembrando, pessoal do YouTube, se eu fosse você, eu vinha para o nosso grupo, porque eu vou falar um negócio que aconteceu antes de você chegar. Todo sábado e domingo, a gente tem aqui um tempinho para ouvir testemunhos. E hoje a Renatinha compartilhou com a gente o testemunho dela se ocupar com uma amiga que está vivendo um processo de tratamento de quimioterapia. E ela colocou o telefone para despertar todos os dias, no momento que ela está lá tomando a medicação, mesmo que ela não esteja com a amiga, em algum lugar do mundo que a Renata tiver, vai despertar e ela vai se ligar em intercessão por essa amiga. A proposta de hoje é você fazer isso. Mas eu não quero nem falar ainda, pera. Quero que você escreva aí nos comentários, tanto você do YouTube, quanto você que está aqui no ao vivo. Você lembra de um nome de alguém que lhe ofendeu, mas te ofendeu com força? Escreve aqui para mim. Escreve aí o nome aí. Meu Deus, deixa eu pensar, pastora. Uma pessoa que me ofendeu com força. Foi injusto com você, talvez um chefe, uma amiga de trabalho, talvez alguém da sua família. Vai colocando os nomes aí. Alguém que você falou assim: gente, mas por que essa pessoa tem esse negócio comigo? Vai colocando aí. Alguém da família, alguém próximo, alguém até que nunca te viu, mas que te ofendeu. Vai colocando o nome aí, que hoje você vai ser curada pela graça. Essas pessoas que vocês estão colocando, e eu não vou ler o nome de todas, porque eu não vou conseguir, essas pessoas, só o fato de você remeter o nome delas e pôr para fora escrevendo, você já está sendo curada, porque eu vou te levar para um novo lugar com elas. Vai escrevendo aí. Ai, pastora, eu estou me lembrando, uma professora que falou comigo um negócio que eu nunca mais esqueci. E por causa da palavra dessa professora, o nome dela era Terezinha. Inventei, tá, gente? Terezinha, tia Terezinha, ela falou um negócio que entrou no meu coração como um punhal. Nós vamos tirar juntos esse punhal. Vai colocando. Está aparecendo vários nomes aqui, várias pessoas que a gente não faz ideia de quem é e não precisamos fazer mesmo. Só precisa ter sentido para você e para o céu. Essas pessoas que te ofenderam, falaram mal de você, foram injustos, pegaram no seu pé, trouxeram um ambiente tóxico com o seu nome. Essas pessoas, não quero nem te contar o que vai acontecer aqui hoje. Vai escrevendo, bonita, que eu vou compartilhar minha tela. E vou te dar aqui um desafio. Você pensa que você está aqui nessa devocional brincando? Não está. A gente está aqui falando, é muito sério. Veja aí se está aparecendo para você, bonita. Está aparecendo?
uma tela? Eu não estou conseguindo ver. Então, abre para mim o seu áudio. Está aparecendo, pastora. Ótimo, obrigada. Então, tá assim, ó. Faça algo por causa de quê, bonita? Da graça. Aí, olha só. Perdoar a quem te feriu. Pastor, esse nome que eu acabei de escrever, eu acabei de me lembrar, eu já perdoei. Vamos ver se perdoou mesmo? Vamos ver se a graça é plena? Bora ver? Abraçar quem você sabe que foi rejeitado. A pessoa foi rejeitada, ao invés de você aumentar o público, a fala, o áudio de quem está falando mal, você vai ser a pessoa que vai mudar a fala daquela pessoa, você vai abraçar essa pessoa, acolher sem se importar com a história da pessoa. Aí agora vem, hein? Oferecer amor no meio da correção. Ah, pastora, mas eu faço isso na criação dos meus filhos. Não estou falando de filho, filho é fácil. Eu estou falando de, no meio de uma correção que você esteja recebendo, seja do seu chefe, da sua liderança, às vezes, gente, até do marido que vem trazer alguma questão que não está abençoador para ele. Ame. Dar além do esperado. Agora que vem, gente, número 6. Bora lá. Sabe esse nome que você escreveu aí? 3 dias, você e eu vamos orar por alguém que nos ofendeu. 3 dias. A proposta e o desafio é você apresentar o nome dessa criatura como você nunca apresentou antes. Pastora, eu estou colocando o nome dessa criatura, dessa pessoa, mas eu já passei, a gente se fala, a gente é amigo, é amiga, eu consegui avançar. Pois é, hoje, mesmo você tendo avançado, você vai viver 3 dias de ocupação na sua pauta de intercessão pelo nome dela. Você vai ver coisas que você nunca viu antes. Você vai ver coisas que talvez nem ela tenha visto sobre ela mesma. Outra coisa é entregar um presente a alguém que falou mal de você. Sabe nesses ambientes de trabalho? Gente, a vida inteira eu fui professora. Quando a gente é professora, especialmente da educação infantil, o parquinho se torna o lugar do lamento, do desabafo, de falar mal da escola, do diretor, da coordenadora, uma da outra. É um lugar tão ruim, gente, que quando eu entendi que esse era o lugar da reunião do desabafo, do muro das lamentações, de falar mal do outro, eu ficava sentada na areia com as crianças, porque isso me fazia muito mal. Se você é professora de educação infantil, você sabe o que eu estou falando. E muitas vezes o nome da pessoa que estava ali ausente, quando ela chegava, as pessoas sorriam para ela, e aquilo me fazia muito mal. E eu quero te dar a bênção e a sugestão de, se você era essa pessoa que o nome estava ali no meio da fala, eu quero que você seja alcançada pela graça que te alcançou. A graça de Jesus alcançou você sem você merecer. E agora, por causa da graça, você vai fazer alguma coisa. Você viu aquele vídeo que a mãe, no colégio, no grupo da escola, as mães fizeram um grupo à parte para falar mal dela? Eu vou tentar achar esse vídeo para você poder ver. Ela descobriu que as mulheres ocupavam o tempo dela falando mal dela. Ô, gente, que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse que você se ocupa em falar mal do outro? Eu quero trazer para você um conteúdo nobre e uma ação, uma sugestão de nobreza. Entregar o presente para alguém que falou mal de você. Ah, pastora, mas vai parecer falso. Para ela, bonita, para você não. Sabe por quê? Comprar um presente para alguém, existe um processo. Primeiro, você decide a quem você vai dar. Segundo, você vai decidir se aquilo que você vai investir está dentro do seu momento. Você vai fazer uma cotação, se aquilo cabe. Segundo, escolha do presente. Aquela pessoa já está presente para você ali, já está sendo honrada antes da honra chegar, porque dentro de você, você elegeu aquela pessoa para você viver um processo de compra do presente até que o presente chegue à mão dela. É muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Servir alguém que não pode retribuir. Liberar palavras de bênção a pessoas que você tem dificuldade. Ô, gente, e esse último lugar aqui esse último negócio aí de reconhecer, abençoar a pessoa da qual a gente tem dificuldade, eu fiquei pensando assim, invento as coisas, depois não sei fazer. Eu fiquei me lembrando da faculdade de algumas pessoas que eu preciso me aproximar, e eu tenho a sensação de que
Elas têm dificuldade comigo e eu com elas. Aí eu pensei, ai, muito difícil, gente, esse número 9. Ah, eu que inventei, tá? E eu que estou aqui pensando como é que eu vou fazer. Eu quero te dar o conteúdo. Deixa eu ver aqui, só por curiosidade, o nome da galera que você colocou. Ô, gente, quanta gente vai ser abençoada pela tua palavra, pela tua bênção, pela tua intercessão, pela tua intencionalidade hoje, e você vai mudar o contexto do céu a respeito do nome que você colocou aqui. E eu quero finalizar dizendo assim, ó. Ele demonstrou que a graça não elimina a verdade, mas ela se une com profundidade, em profundidade e poder. Deixa eu te contar uma coisa que eu fiz com a minha Sofia quando ela tinha 6 anos. Sofia estava numa fase de muita teimosia. 6 anos, né, gente? É desafiante, né? Para mim foi muito desafiante, mais do que qualquer outra fase. Nós tínhamos acabado de chegar em Brasília, depois de termos morado em Salvador, e Sofia estava com muita dificuldade de adaptação de pessoas. Depois eu entendi que isso é dela. E aí, o que aconteceu? Um dia ela fez uma malcriação, gente. Ela tratou mal a Gonça, ela me respondeu. Ela estava numa crise interna muito intensa. Daquela que você pensa assim, tá pedindo para levar uma bordoada, uma chinelada, um negócio. Sabe quando você olha para a criança e pensa assim, gente, ela está pedindo uma disciplina? E eu estava muito mergulhada no conceito da graça nessa época. Quando você mergulha numa pauta, se prepara que os levantes vão acontecer para testar se você entendeu ou não aquele conceito. E ela estava muito absurdamente fora do contexto da obediência. E aí, naquele dia, de manhã, cedo ainda, de manhã, ela já tinha aprontado muitas coisas, tinha me enfrentado, respondido, tinha tratado mal Gonça, tinha ficado mal-humorada sem motivo. E aí o Espírito Santo falou assim, exerce a graça sobre ela. Eu falei assim, de jeito nenhum. Eu vou dar para ela um conteúdo que ela não vai entender. E aí, de novo, o Espírito Santo falou, exerce a graça sobre ela. E aí eu falei assim, Fifi, se arruma, vamos ali no shopping. Vamos lá naquele Be-Happy, loja de brinquedo, e você vai escolher uma Barbie. Ela nem acreditou, vou escolher uma Barbie, bora. Já vai pensando aí na Barbie que você vai escolher, porque o preço que for eu vou pagar. É graça? É graça de verdade? É graça de verdade que o céu vai ter? Fui eu, gente. Eu queria socar ela no caminho, porque no caminho ela ficou ainda aborrecida, cara feia, me enfrentando. Chegamos na loja, ela escolheu uma Barbie caríssima e eu honrei com a minha palavra. Liguei para Edinho e falei, Edinho, me ajuda aqui, que a Barbie custa 100 e poucos reais. Aí ele, inventando o quê, gente? Para isso, para! Eu falei assim, me libera aqui, porque eu quero abençoar a Sofia aqui com o ensino. Aí a gente falou, esse ensino está muito caro. Mas a gente vai investir graça nisso. E aí depois eu expliquei, ficou tudo bem. E aí eu dei para ela, e na hora que ela abriu em casa, eu sentei com ela no chão e falei assim, Fê, você merece essa Barbie? Aí ela baixou a cabecinha e falou, não. Eu falei assim, você fez alguma coisa para poder ganhar essa Barbie? Não. Por que você acha que mamãe comprou essa Barbie para você? Porque você é de Deus? Aí isso, porque eu sou de Deus. E por que será que a gente não obedece Deus? Filho, não obedece mãe? Fui fazendo uma série de perguntas para ela. No final eu falei assim, Fifi, peguei a Barbie e falei assim, eu acabo de entregar a você o conceito de graça. Graça, Fifi, é o presente que eu e você, a gente não merece, mas Deus nos dá para ele poder dizer que o amor dele está acima de todas as coisas. Aí contei para ela. Fifi, naquela hora que você falou assim com Gonça, e eu briguei com você, e eu te corrigi, na hora o Espírito Santo falou para mim assim, dê a ela a graça, ensine e derrame sobre ela a graça. Eu estou aqui, Sofia, por causa de uma obediência a Deus. Eu quero fazer isso, Fih? Não. Eu quero te deixar de castigo, quero te dar uma disciplina. Eu quero fazer isso. E me ensinaram que fazendo isso eu te ensino. Mas a Bíblia me ensina que a graça é te dar um presente que você não merece. Então, qual é o nome dessa Barbie? Aí ela, Gracinha. O nome da Barbie, gente, virou Gracinha. A graça deliciosa de Deus. Sofia ganhou uma Barbie no meio de uma fase extremamente desafiante de teimosia. E eu me vi
Quando eu acabei de conversar com ela, nós oramos, agradecemos a Deus a graça, e Deus falou assim: tá vendo isso que você está vivendo? Eu vivo isso todos os dias com você. Ah, gente, era eu. Não era sobre Sofia, era eu. Deus falou comigo assim: você está vendo aí você sentada no chão, investindo tempo, investindo conversa, investindo amor? Sou eu fazendo com você quando você se aborrece, quando você quer uma explicação, quando você não me obedece, quando você escolhe o pecado e não a verdade, quando você não está na santidade. Eu continuo indo lá na loja do brinquedo e dizendo para você: escolhe a Barbie que você quiser. É isso que Deus está te dizendo nesse dia. Você olhou que esse exercício é difícil de você fazer com o nome que você colocou aqui e você não entendeu nada. Deus faz isso com a gente todos os dias. Nos leva para um lugar em que a gente sabe que vai ser muito abençoado e diz: pode escolher. Qual é a prateleira? Papai vai te dar. Não é sobre merecimento, é sobre escolha. E Deus escolheu te amar. Deus escolheu abundantemente te dar graça. E olha só o versículo. O verbo se fez carne, a palavra habitou entre nós. E com a sua glória, a glória do único filho, do Pai, ele estava cheio. Não foi só um pouco de graça, não foi só uma medida de graça, foi cheio. Porque precisa, gente, ser cheio da graça para lidar com as nossas meninices. Precisa ser muito cheio da graça para olhar para você e saber que mesmo no teu erro ele não para de te chamar. De olhar o Efésios 2 aqui e saber que a gente vai, por causa da cruz, abraçar uns aos outros e não é por merecimento. E você vai olhar para quem te ofendeu e dizer: eu te amo em Jesus. Esse presente que eu comprei é para você, mesmo que a pessoa nem queira receber, mesmo que você compre, você faça a sua parte e a pessoa te utilize. Não é sobre ela. Aquele movimento que eu fiz com a Sofia de ir até aquele lugar, me arrumar e falar: meu Deus, que coisa desafiante. Aquilo que eu naquela hora que eu entrei naquela loja e a Sofia escolheu, o que Deus estava me fazendo era um convite. Eu quero que você caminhe no caminho da graça. E a graça, eu escolhi ter por você. Não tem nada a ver com você, não tem explicação. E olha só a oração de hoje. Senhor, que a sua graça escandalosa transforme a minha vida. Que eu entenda a profundidade do seu amor e receba o seu perdão, permitindo que ele me renove por completo. Me ensine a viver na plenitude da sua graça. Bonitas, esse lugar aqui que eu e você vamos estar, dessa semana, vivermos a graça escandalosa, exagerada em alguém, é nada em comparação à graça absurda que Deus tem por você e por mim. Quando você bate o pé, quando você fala que não faz, que você quer explicaçãozinha, que você quer: ai, Deus, me dá mais um tempo. Tempo de quê? Gente, eu estou me encontrando com tantas mulheres que estão perdendo tempo, olhando para dentro de si e vendo só os erros. Deixa eu te dizer, a sua maternidade não errou. Se o seu filho, a sua filha está fazendo uma escolha que você não quis, isso não é sobre você, é sobre ele, é sobre ela. E é alguma coisa que Deus está guardando na sua família que tem uma riqueza absurda. Não foca no erro. Deus não foca no seu erro, porque se ele focar no seu erro, você não vive. As misericórdias são renovadas para a gente não ser consumido. E eu quero te lembrar nessa manhã que a graça escandalosa de um Deus que pegou o seu único filho, gente, pegar o único filho e te entregar por causa do meu erro e dizer: o meu amor está acima do teu erro. O meu amor está acima do teu pecado. E eu quero te convidar para orar. Primeiro, você vai orar pelo nome de quem você colocou aqui. Mesmo que você já tenha vivido um processo de perdão, um processo de reestruturação e reorganização desse relacionamento, mesmo que você olhe para esse nome e pense assim: não, já avancei muito. Mesmo que você já esteja muito avançada, eu quero te convidar a orar por essa pessoa. Liberar sobre ela aquilo que você quer receber. E, em segundo lugar, você vai agradecer a Deus pelo amor absurdo de muitas vezes a gente bater o pé, não entender e ele nos levar para a loja e escolher o que a gente quiser. Vamos orar? Senhor, todos esses nomes que eu estou te apresentando aqui na minha tela,
cada um deles. São nomes que a gente precisa te apresentar de um jeito especial nessa manhã, olhando a tua graça sobre nós. Senhor, olhar cada nome aqui, cada ofensa que essas mulheres já viveram, cada dor, cada lembrança, cada coisa que a gente relembra ao escrever. Algumas estão escrevendo esses nomes e até se sentem mal de publicar. Senhor, essa sensação de olhar para cada um desses nomes e a gente avançar na graça, é só por tua causa. Obrigada, Senhor. Olhar para esses nomes, olhar para o que o Senhor fez, olhar para e dizer ao céu e à terra, eu estou aqui declarando o meu perdão a você, porque Deus me perdoou primeiro. E eu quero declarar, Senhor, a cura de forma absurda e definitiva a cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu quero declarar, Senhor, nossa gratidão. Meu Deus, tem hora que eu posso escolher entre pecar e ser santa, mas muitas vezes eu escolho o pecado. Meu Deus, me perdoe por isso. Perdoe, ó Deus, quando eu uso a minha voz para fazer o que não deve ser falado. Perdoa porque cada uma de nós estamos nos encontrando aqui com os nossos pecados e dizendo, nos perdoe, Senhor, nessa manhã. Mesmo com o pecado, Deus, latente em nosso coração. O Senhor entregou o seu único filho. Eu só tenho uma Sofia, Senhor. E eu fico olhando para ela e às vezes eu penso, será que eu entregaria ela como o Senhor fez, como Abraão fez? Como que seria a minha vida? E aí eu me lembro que quando a gente entrega é porque o Senhor quer nos dar muito mais. E o Senhor entregou o seu único filho ao nosso favor. E o Senhor queria, na verdade, era a nossa filiação, o nosso coração. Obrigada. A gente olha para a cruz e a gente vê uma graça abundante, escandalosa, exagerada. Obrigada, porque o Senhor não olha para a gente olhando só o nosso erro. O Senhor olha e nos vê, nos conhece como o melhor que somos. Obrigada, porque toda vez que eu entro naquela BRAP dali de Águas Claras, eu me lembro, e a Sofia também, do dia que a Gracinha entrou na nossa casa. Foi uma gracinha que o Senhor fez com a gente, principalmente comigo. Obrigada, Senhor. O Senhor traz coisas palpáveis para a gente poder aprender o que é a tua graça. E nós escolhemos viver essa semana agindo, tendo ações de graça abundante, escandalosa, exagerada por alguém. Talvez pelo nome desses que nós colocamos aqui no chat ou nos comentários. Nós te adoramos, te engrandecemos, reconhecemos a tua boa e poderosa mão com esse amor escandaloso. Em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, 8h20. Emendei e fui, né, gente? Não tem como falar de graça sem falar dessa maneira. Não tem, meu Deus. Eu vou colocar o banner que eu produzi para nós lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você é do YouTube e não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu quero lhe convidar a ir lá no nosso Instagram, Devocional 5H30, e pedir o acesso que a gente vai te receber lá e você vai poder ter acesso a esse conteúdo lá. Um beijo para você do YouTube, que a graça do nosso Deus te eleve nessa manhã, nesse mês, que você floresça e que você seja abençoada absurdamente por um amor que você não merece. Beijo, povo do YouTube.